E aí, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que felicidade estarmos aqui no programa Estação da Luz, pela sua web rádio Estação da Luz, né? A rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje, sexta-feira, num momento todo especial, porque o nosso irmão Cláudio Palermo e a sua esposa, dona Angélica, estão aqui conosco. E o que é que ele vai trazer para a gente? Um tema extremamente palpitante, principalmente nessa questão desse isolamento que nós estamos e a fé funcionando com poder. Então, ele vai trazer para nós, hoje à noite, o poder da fé. A Web Rádio Estação da Luz, ela tem o apoio da Casa Espírita Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa de Caridade Casa Caritativa São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E todos os dias, de domingo a domingo, a partir das 19 horas, nós temos uma sala de estudo. E hoje, com uma felicidade imensa nossa, nosso irmão Cláudio vai estar aqui conosco falando sobre o poder da fé. E para iluminar a nossa noite, ainda trouxe a dona Angélica, que além de muito bonita, tem um nome angelical, né? Angélica. Boa noite ao casal, Cláudio, muito boa noite, muito obrigado, prazer grande, e com certeza vai ser vai ser um primeiro de uma série de muitos programas. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Prazer falar com o pessoal aí de Natal e do mundo todo. Angélica, boa noite, querida. Como é que está você? Está tudo bem? Boa noite a todos, estamos bem e estamos aqui para sempre aprender, né? Então, tudo é aprendizado. Tudo. É como dizia o Gonzaguinha, filho do Gonzagão, eternos aprendizes, né? O grande compositor, eternos aprendizes. E aí os três meninos, né? Duas meninas e um menino, Eu falei com um menino, né? Como é o nome dele, ô Cláudio? Do teu filho? Diego. Está aqui perto e tem o Vitor e a Isabelle. E a Isabelle, muito bem. Amiga, eu tô com 7 filhos, 5 netos, chegando agora, Pedrão também está aí para chegar. Então, o que é que a gente vai fazer? É um programa espírita, é um programa numa rádio, no Facebook, está aí todo mundo podendo participar conosco, mas aqui no planeta Terra, quando nós vamos iniciar um trabalho dentro do Espiritismo, a gente pede aquilo que se convencionar chamar de permissão, de autorização. E essa permissão e essa autorização tem aqui um nome muito comum, muito maravilhoso, chama-se prece e oração. E nós vamos evocar aqui com todo carinho nossa irmã Angélica, para que ela possa ser a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece. Por favor, minha irmã, muito obrigado. Vamos nos envolvendo e agradecendo a todos, agradecendo a oportunidade de mais um aprendizado, agradecendo a Deus, a Jesus e a todos os amigos da espiritualidade que nos envolvam de muita luz e muita proteção, sabedoria e entendimento para passarmos nesta evolução com mais aprendizado, com mais paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Isso é bom. Muito bela a prece, muito bonita, principalmente nessa atual encarnação. Gostei muito dessa. Né? Nós vamos pedir aqui a nossa filha, que está aqui do nosso lado, tem uma mensagem de Bezerra de Menezes, né? Foi nossa casa primeira, e é o nosso grande orientador, né, em todas as possibilidades. Então, a mensagem... Olá, boa noite. Como o pai falou, a mensagem de Bezerra de Menezes, do livro Bezerra, Chico e Você. Mesmo com lágrimas. Quanto mais dolorosa a marcha, maior o auxílio do Senhor para os que edificam bem. Ainda mesmo com lágrimas, saibamos sorrir, à luz da esperança, conscientes de que Jesus permanece velando. Muito bem, mensagem pequena, porque Bezerra é assim, ele fala coisas muito importantes com, né, pouquíssimas palavras, né? Meu amigo, não pode deixar aqui. Cláudio, eu vou fazer o seguinte, você, quando eu falei com você há mais ou menos uma semana atrás, você foi
como aqui diz aqui no Nordeste, prego batida, ponta virada, é o poder da fé. E aqui nós encontramos o poder da fé, ele está no capítulo 19, a fé transporta a montanha. Eu vou permitir dar uma lida no item 1, né, que é o poder da fé, e em seguida você já começa iluminando a todos nós com a sua verbe, certo? Então, o do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, a fé transporta a montanha. E depois vou dizer um negócio, antes do final do programa, muito interessante com relação a isso. Há 20 anos atrás, que está acontecendo agora entre você, eu e a sua família e a minha família também. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou, lançando-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino no mesmo instante e ficou são. Os discípulos vieram então a ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus respondeu: por causa da vossa pouca fé ou incredulidade. Pois, em verdade, vos digo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-se dali para lá, e ela se transportará. Nada vos será impossível. Mateus 7, 14, 20. É Jesus falando que nada é impossível. É muita autoridade e uma ordem muito direta. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Ontem nós estávamos conversando com o nosso irmão Hércules Bruno, aqui de Natal, e ele estava falando sobre a glândula pineal, né? E a glândula pineal, ela é uma das menores glândulas do nosso corpo. Mas a nível da mediunidade e da espiritualidade, ela é uma gigante. E eu até perguntei a ele, será que tem alguma similitude entre a glândula pineal ser a menor das nossas glândulas e aquilo que Jesus falou da fé do tamanho de um grão de mostarda, que ele me disse, é a menor das sementes, mas na realidade se transforma na maior das hortaliças? Então, passando para você a bola e para nossa irmã Angélica, nos brinde com a sua verve e com seus conhecimentos, que vamos aqui beber nessa fonte viva do poder da fé. Com você a palavra, meu amigo. Muito obrigado. Muito bacana essa relação que você fez com a glândula pineal. Realmente nunca tinha parado para pensar nessa relação, né, entre o grão de mostarda, pelos tamanhos, né, e a glândula pineal. Achei interessante começar falando do porquê deste tema, né, que é um tema que eu desenvolvo em algumas palestras em casas espíritas, justamente como uma forma de repetição para que entre na minha inteligência, na minha alma, e que eu possa exercitar isso constantemente, né? Desde pequeno, sou uma pessoa que sempre tive dificuldades em relação a acreditar, né, no que existe além da nossa realidade. Por mais conhecimento que a doutrina nos coloque, quando é na prática, no momento de vivenciarmos, a coisa fica muito difícil, né? E nesse capítulo, o Kardec faz uma série de considerações e apontamentos, tendo, como você leu aí, a parte de Jesus, né, como um conceito de moral que é atemporal, que em qualquer momento a gente pode exercitar e colocar em prática. E sempre me tocou este capítulo justamente porque nos momentos mais difíceis, e a gente passa quase que diariamente estes momentos, sempre acabamos, e eu particularmente, acaba duvidando realmente, né? Duvidei em alguns momentos se Deus realmente estaria ao nosso lado ou se nos ampararia nos momentos de maior dificuldade, né? Então,
E sempre tive essa resposta mostrando que realmente ele não nos desampara, e a partir do momento que a gente se abre para as mudanças, se abre para entender maior, ter um maior entendimento da doutrina e do conceito que Jesus trouxe, realmente a ajuda vem, né? E acho que estar aqui hoje com a minha esposa, com a família, isso é uma prova a mais, uma resposta a mais, né, de Deus, da espiritualidade, que realmente a fé, quando ela é cultivada, ela é praticada no dia a dia, isso te fortalece cada vez mais, né? Eu lembro lá na época de adolescente, que conversando com a minha mãe, quando ela e meu pai se separaram e as complicações financeiras vieram muito forte, quando ela falava que tudo ia melhorar, que Deus ajudaria, eu questionava isso, né? Por toda a dificuldade que a gente passou naquele momento. E vendo posteriormente, né, já anos depois disso, quanto ela estava certa, e até hoje me emociono por causa disso, porque naquele momento que você é jovem, que você não olha nada à frente, você acha realmente que está tudo perdido, né? E Deus sempre mostra um caminho, mostrando que nada está perdido. Então, você que está acompanhando hoje, que provavelmente em algum momento pensou que está sozinho, ou que não tem portas a serem abertas, ou chances a serem abertas, eu sou o maior exemplo disso, que realmente tive que dobrar a minha inteligência, dobrar o meu sentimento de inconformação em alguns momentos, e hoje tenho plena consciência que realmente, quando você executa e exercita esse poder da fé, e aí cada um vai encontrar isso e exercitar da melhor maneira, alguns dentro da doutrina espírita, outros dentro da Umbanda, outros dentro de templos evangélicos, budistas, outros dentro da religião católica, ou outros dentro de religião nenhuma, mas fazendo bem a si e ao seu próximo, mostra realmente que é possível exercitar este poder da fé. A doutrina espírita, né, com Kardec, ele aumentou este entendimento falando da fé raciocinada, que na época que eu vou voltar lá, quando eu conversava com a minha mãe, não tinha fé raciocinada, eu ficava me questionando o porquê de estar passando aquilo. O porquê que a minha mãe tinha que estar sofrendo daquela maneira. O porquê da revolta em passar por aquela determinada situação. Então, naquele momento, eu não tinha base para entender que aquilo era uma experiência, né? Não só para mim, mas como para ela e para os meus irmãos. Então, quando você é jovem, você vai para a revolta, você acha que Deus não existe, que essa coisa de religião é balela, que não é da maneira que as pessoas falam, né? Mas ela foi um exemplo grande disso, mostrando que, apesar de toda a dificuldade, conseguiu superar todas essas questões, né? E o Kardec, não só nesse capítulo, mas no Evangelho como um todo, mostra nessa questão de que a gente pode superar os nossos desafios, e eu acho que esse é um exercício diário, né? E quando a gente tem esse apoio, esse suporte do mundo espiritual, não que isso fique mais fácil, que para quem está sofrendo agora pode parecer uma palavra até que não tem nada a ver, mas você consegue superar de uma maneira, ou passar de uma maneira, em que você não entra na revolta, como eu entrei em várias vezes, mas você começa a enxergar outros caminhos, outras oportunidades para tentar reverter ou mudar aquela situação, né? Então, quando Kardec fala da fé raciocinada, é você saber, né, por que está aqui, nesta atual encarnação, né? Por que a gente está passando hoje pela pandemia, cada um na sua casa, cada um distante dos seus familiares, tendo que trabalhar em casa, né? Existe um motivo. Nada é
por acaso, né? Então, quando Kardec, e lógico, assessorado pelos espíritos codificadores, começam a mexer nesse tipo de conhecimento, né? Da onde viemos, por que estamos aqui, qual que será o nosso futuro, a maior mensagem que a doutrina espírita nos dá, e com certeza resgatando o que Jesus trouxe, é que sempre o nosso futuro será melhor. Isso é inevitável. Já fui várias vezes contra essa corrente, mas sempre há portas que se abrem, sempre há oportunidades que acabam sendo criadas quando muitas das vezes você não espera, né? É o que as outras religiões falam de milagres. No Espiritismo não existe milagre, mas existe sim as leis divinas sendo colocadas, e muitas das vezes a gente não conhece todas estas leis, né? Estão lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, das leis morais, mas aquilo lá é de uma forma didática, porque com certeza existem muito mais leis que a gente ainda não conseguiu entender ou descobri-las, mas que elas estão sendo atuadas, atuam na nossa atual encarnação, né? Ter essa oportunidade de estar falando com os amigos da rádio, o pessoal que está acompanhando do Face, o pessoal que está aí no Nordeste, né? Outras pessoas que estão no mundo todo, isso não é por acaso, né? Esse processo de comunicação da mensagem espírita, ele já foi pré-planejado pela espiritualidade superior, e nós que estamos aqui encarnados vamos executando dentro do nosso esforço, da nossa medida e do nosso entendimento. Então, esse poder da fé, né, toda essa história que eu estou contando, é para que as pessoas, você que está aí me acompanhando e às vezes está doendo, está dolorido, né, perdeu um ente querido, ou um ente querido está agora no hospital, distante por causa do Covid-19, ou você que acha que está sozinho, né, porque a família se separou, brigou, seja lá, enfim, qualquer situação disso. A doutrina espírita mostra que sempre há alternativas, que sempre, desde que a gente, lógico, trabalhe e se desenvolva para isso. Mas a partir do momento, né, aquilo que Jesus disse, né, ajuda-te e o céu te ajudará, isso é uma realidade, isso é uma lei do cosmos, né, uma lei que existe em qualquer parte do cosmos, não só na Terra, mas como na maioria dos planetas que são habitáveis, né? O Flammarion, que foi um grande pesquisador astrônomo e espírita, amigo de Allan Kardec, em mais de 76 obras, sempre disse dessa solidariedade entre mundos, né? Por si só, nós não estamos sozinhos aqui na Terra, não somos o único planeta sozinho. Existe uma solidariedade onde o superior acaba dando a mão para o inferior, ou para aquele que está mais abaixo, para tentar levantá-lo, para dar estímulo, força e energia para que ele possa caminhar aí com seus próprios pés e possa respeitar ou entender as leis divinas e colocar isso no dia a dia. A transformação, né, do mundo, a transformação do ser humano, essa transformação justamente é diária. Muitas vezes as pessoas idealizam um mundo, a Terra vai ser melhor em 2100. Não, mas isso começa agora, começa no hoje, né? Então a gente tem que ter sempre em mente essa questão que, como acho que era o Pedro, né, que dizia que Deus é amor, e isso é uma realidade. Muitas vezes a gente briga, né, questiona alguns desígnios divinos, e ele entende perfeitamente isso, em virtude do nosso pouco aprendizado espiritual, mas de qualquer forma, isso ainda faz parte desse processo, dessa caminhada de evolução, e eles entendem que esses tipos de questionamentos é mais em virtude ainda da nossa falta de experiência. Quando eu falo experiência espiritual, né? Porque a gente pode ter muito conhecimento, por exemplo, da doutrina espírita, saber as perguntas do Livro dos Espíritos, mas quando a dificuldade chega, ou o desafio chega, aí na prática que nós vamos entender o quanto a gente ainda precisa aumentar aí a nossa fé para chegar lá no grão de mostarda, né, como foi falado no início, né? Então Jesus, parece ser redundância falar isso, foi extremamente sábio quando mostrou para a humanidade que a nossa fé estava ainda do tamanho menor do que do tamanho de um grão de mostarda.
Quer comentar? Não só eu falo aqui. Eu tenho Isso é três bom. palavras. Eu Muito tenho bom, três Zé. Por palavras favor. para a fé, que é o pensar, sentir e agir. Que é o pensar, a fé raciocinada, sentir sempre a espiritualidade e agir. Nunca ficar só esperando que algo aconteça. Ter o movimento de ir e fazer. Verdade, porque durante muito tempo nos colocaram na cabeça que a questão de você adquirir... Cláudio, eu fiquei. Oi? Desculpa, eu não costumo muito interromper, mas eu achei muito interessante. Eu queria que você repetisse de novo das três: agir, pensar. Por favor, só para Eu vou anotar aqui. Achei bonito, achei lindo. Diga. pensar, sentir Pensar, sentir. e agir. Muito bem. O Depois você vai me pensar explicar é direitinho. Pensar é o quê? a fé raciocinada. A gente vai É. entender ou começar a entender os porquês, né? É. De a gente estar passando por determinadas Eu falo e o Cláudio situações. explica. Muito boa dupla. Sentir, O sentir é justamente sair do campo da intelectualidade, né? E começar a desenvolver esse pensamento ou ter formas de sentir este pensamento para depois entrar na parte prática, né? Seria um meio de campo entre a parte que a gente aprende, estuda, analisa, que fica só no intelecto, e seria um meio de campo em que a gente vai começar agora a desenvolver isso de uma forma prática. E o terceiro? Muito agir. bom. E o terceiro é a ação, né? A ação aí é inevitável para que o espírito realmente, quando eu falo espírito, todos nós, né, que estamos encarnados, possa começar a praticar tudo aquilo que vem aprendendo, por exemplo, nos cursos de doutrina espírita, nas palestras que a gente assiste na casa espírita, né? Ou quem é de outra religião, aquilo que ouve nos cultos, né, nos ensinamentos que são dados. Mas, enfim, toda a religião tem como base isso, né? Você aprende, você analisa e depois começa a desenvolver, né? E a doutrina espírita, com esse conceito de fé raciocinada, vem mostrar que, mais ainda, a gente tem que praticar isso. As pessoas que não têm muito conhecimento da doutrina, que estão começando agora e não têm esse entendimento e estão passando por alguma situação difícil, aí ela vai falar assim, eu não consigo elaborar dessa forma, mas fazer uma prece com sentimento, se entregar na prece, não uma prece formada, mas uma prece falada com sentimento. Essa já é a fé com ação. Acho que um dos exemplos que a gente pode entender isso é o próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que passou por uma série de desafios, não só pessoais, mas principalmente sendo perseguido por outras religiões, sendo traído pelos próprios adeptos da doutrina espírita lá no século XIX, e os espíritos enviando mensagens para que ele perseverasse, continuasse a missão, porque a missão não era dele, né? A missão foi coordenada por Jesus, e que os frutos ele não veria naquela encarnação. Então, ter maior fé do que isso, de você fazer algo no campo material, e não vai ver os frutos naquele momento, só posteriormente, só alguém que desenvolvia bastante esse conceito de fé racional e de acreditar num potencial, numa potência superior, que conseguiu encarar todos os desafios e deixar como legado esta doutrina. Por isso que é importante a gente valorizar estes exemplos. No início você falou do Bezerra de Menezes, né? Teve a leitura da mensagem, que também foi outro baluarte, né? Que desenvolveu essa fé, né, muito grande, e ele é alguém que eu tenho como referência, porque passou por situações que muitas das vezes a gente passa no dia a dia, as questões financeiras, as questões familiares, e ele se manteve ali íntegro
divulgando a doutrina espírita e sendo primordialmente como um próprio exemplo. Não é à toa que chamam ele de Kardec brasileiro ou como o médico dos pobres, né? A lição que Bezerra deu é essa. Então, que a gente possa se espelhar nestes exemplos, principalmente quando a gente está lá sofrendo, está dolorido, né? Alguém fez alguma coisa, para mostrar que eles também passaram por isso e também conseguiram superar e deixaram a sua marca na Terra, né? Acho que o próprio Cristo, lógico, é o maior exemplo desta questão, alguém que veio trazer um conteúdo totalmente diferente, espiritualizado à Terra, de repente foi perseguido, foi marginalizado, foi crucificado, e mesmo assim ele entendia que aquilo era uma experiência para ele, mas sobretudo era uma experiência para a humanidade que o infligia, porque a partir daquele momento ela começaria a se questionar, né, como que a gente fez isso com um espírito que era amor, que veio trazer conhecimento, o evangelho, né, a boa nova. Então, esses espíritos conseguem, com seu próprio agir, mostrar que a humanidade também pode pensar, sentir e agir de determinada forma. E a fé é isso, né? Acreditar num potencial superior, acreditar que existe uma força suprema, causa de todas as coisas, que ela está coordenando tudo, coordenando todo o planeta, e que nós estamos aqui sendo um coparticipante desta questão, sendo um coparticipante e ajudando a espiritualidade a promover a elevação do planeta, ao mesmo tempo que a gente está promovendo a nossa elevação. Então, um conjunto, né, seria um aspecto bem global, onde é uma rede, assim como a internet é uma rede, que cada um que está conectado aqui está fazendo parte desta rede de desenvolvimento, de evolução, não só aprendendo, né, mas também deve estar refletindo, até falando conceitos que a gente não está conseguindo abordar aqui, mas essa rede é integrada. Então, acho que o Espiritismo veio mostrar mais ainda, levantar o véu, que essa rede é integrada, não tem nada dissociado, nenhum está distante do outro. A gente vive num mar energético, como está lá no Livro dos Espíritos, né, um mar de energia, e a partir do momento que a gente se conecta, ou tem o esforço de se conectar, com certeza essa energia começa a fluir no nosso ambiente ou na nossa casa mental, né, como diria o espírito André Luiz, pelo Chico Xavier, que é outro exemplo também fantástico, né, que doou a vida para a divulgação da doutrina espírita, né? Então, hoje, essa grande rede, né, que muita gente fala da internet, que está conectando o mundo, essa aldeia global, que vem lá dos estudos de comunicação da década de 30, da década de 40, eles já previam esse tipo de situação. Quando você a utiliza, como está sendo utilizado hoje, divulgando a doutrina espírita, levando esperança, consolação e esclarecimento, isso nada mais é do que aumentar a nossa fé, do que reforçar o poder que cada um de nós temos e reforçar o poder que a espiritualidade tem sobre cada um de nós, e sempre está disponibilizando isso. Muitas vezes a gente nem compreende isso, mas a gente sabe que essa atuação dos espíritos sempre está ao nosso redor, né? Isso é muito bonito, e eu adorei quando você falou do Allan Kardec, porque pouquíssima gente conhece a carta que ele recebeu 10 anos antes, que o Espírito mandou para ele, e quem lê uma carta daquela, no primeiro parágrafo, meu amigo, pode ficar com o seu negócio que eu vou me embora, né? E ele depois reafirma 10 anos e pouco depois que, olha, tudo que o Espírito me previu aconteceu exatamente, só que ele só não me disse uma coisa: o sucesso e a consolação que a doutrina iria levar. E ele fala algo muito bonito, está lá em Obras Póstumas. Toda vez que eu me via nesse cipoal, eu me elevava pelo poder da fé nas zonas superiores, de lá nada me tocava. Então, é esse poder da fé. Aí você chama Bezerra de Menezes, Chico Xavier, pronto, aí você explica tudo. Mas nós já estamos aqui,
Porque o nosso programa, você pode fazer perguntas pelo WhatsApp, que é o 984, que é o daqui de Natal, 988-175598, ou então através do Facebook. E nós já temos aquele pessoal cadeira cativa aqui, sempre está ligando e participando com a gente. O Júnior, aqui de Nova Parnamirim, aqui, porque é pertinho, ele pergunta assim, a fé e a crença é a mesma coisa ou tem diferença entre crença e fé? Boa pergunta. São diferentes, né? Porque a crença, muitas das vezes, é algo que nós achamos que é a fé ou nós achamos que é real ou verdadeiro. Então, por exemplo, tem muita gente que tem a crença de que o homem não foi à Lua. Só que a verdade é que ele foi à Lua e é possível questionar isso, é possível identificar a presença humana em solo lunar. Então, a crença, muitas das vezes, ela não é baseada numa verdade ou extraída de uma verdade. É mais um interesse pessoal ou quando é interesse de grupos para tentar ocultar determinadas informações. Então, a fé, sim, a fé desde o momento que você sente, aí sim podemos identificar que aquilo é um sentimento real, um sentimento que vai além simplesmente da compreensão intelectual. Muitas das nossas crenças que existem no planeta são derivadas da parte intelectual, só que elas não são sentidas como algo superior, como algo que vem lá do mundo espiritual. Então, existe essa diferenciação entre fé e crença. Muitas vezes a gente acha que a nossa crença é verdadeira, mas depois de um tempo vamos ver que aquilo é mais uma opinião pessoal ou opinião de um grupo. E para completar aí uma pergunta nossa, para esclarecimento, e muitos de nós confundimos fé com crença e crença com fé. E nessa confusão é onde existe verdadeiramente as chamadas guerras santas, que de santa não tem nada, né? Ou essas brigas, né? São extremamente... Entre pensamentos religiosos, né? O mesmo pensamento de Jesus, muitas vezes é interpretado à luz do espiritismo, à luz do evangelismo e à luz do catolicismo, de forma diferente, e é o mesmo autor. Isso se deve muito mais à crença nossa, eu tenho, portanto, todos nós no contexto, do que verdadeiramente aquilo que a gente chama de fé, a fé raciocinada, a fé realmente onde você usa a razão, a lógica e esse poder. Quer responder? Eu sempre... É o que você acabou de falar mesmo, sobre essa fé, e o que a doutrina nos traz é todo esse entendimento que a fé é raciocinada. Ela nos liberta, ela é libertadora. Então, ela tira de todos os dogmas, de todas as crendices, de tudo aquilo que foi passado para nós, e aí traz na doutrina, na luz do Espiritismo, o que realmente nós temos que fazer com a fé. E sempre, em qualquer lugar que estejamos, em qualquer situação, em qualquer momento, não precisamos ter um lugar específico para fazer uma oração, para fazer um pedido. Em qualquer momento, elevar o pensamento, sentir a presença dos amigos da espiritualidade, e ali é onde tudo acontece. Ainda na sua questão, eu lembro que quando eu era mais jovem, eu li um livro falando sobre polemologia, que hoje mudou de nome, não me recordo qual é o nome dessa ciência agora, mas é uma ciência que estuda os conflitos gerados pelo homem. E nesse livro, a maioria dos conflitos, né, até a Segunda Guerra Mundial, tinha uma raiz religiosa, e eram as guerras mais sanguinárias, mesmo em virtude de estar ali falando que era uma guerra santa ou religiosa, ou a pretexto, né, de defender a sua religião ou não. Então, sempre foram as mais sanguinárias. E isso entra dentro do processo de crença, né, porque eu tenho a minha visão, o Tavares tem a visão dele, e quando você tem esse processo de crença, você não consegue estabelecer um diálogo, uma comunicação com aquele
que pensaria diferente ou pensa diferente de você. Então, a única alternativa é tentar eliminar a ideia oponente, daí os conflitos, as guerras que acabam surgindo. Na fé racional, é ao contrário. A gente consegue entender todos os princípios da doutrina espírita, por exemplo, assistindo uma missa, assistindo um culto evangélico ou uma gira de umbanda. Você consegue ver ali também os elementos espirituais que a doutrina espírita aborda, sob outro nome, sobre outra forma, e entender que a espiritualidade, ela age de uma maneira que não tem barreiras, como a gente cria aqui no planeta Terra. Então, para ela, pouco importa o local, o que importa é a razão que leva as pessoas a estarem reunidas. Isso é fé racional, porque você vai entender que mesmo o seu irmão que pensa diferente, ou tem um culto diferente, ele também faz parte daquela rede que eu disse, que é a rede do bem, a rede de levar boas informações. É por isso que o Kardec disse, o Espiritismo não é novo, ele sempre existiu sob outras formas e outros nomes, desde que o homem pisou aqui na Terra, né, encarnou aqui no planeta, mas com o advento da doutrina espírita veio a questão científica para dar apoio a essas informações espirituais. Aí sim é a fé raciocinada, diferente de crença que é o eu acho, né? Eu acho que isso é assim. Com a fé raciocinada, você tem o viés científico para te apoiar de uma forma lógica nisso. Muito bem, nós estamos aqui no programa Estação da Luz, pela Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal, Rio Grande do Norte, para todo o planeta Terra, pelo Facebook, pela Web Rádio, você pode participar, né? Nós temos esse programa, Estação da Luz, ele vai ao ar todos os dias, de domingo a domingo, sempre às 19 horas. E hoje, nosso irmão Cláudio e Angélica, lá de São Paulo, eles fazem parte do Centro Espírita Vivência, lá de Guarulhos, né? Fica em que local da cidade de Guarulhos, a Casa Espírita? Bom, para quem conhece aqui a cidade de Guarulhos, fica próximo à Alameda Iaiá, que é uma das avenidas mais conhecidas aqui da cidade de Guarulhos, na região ali do Torres Tibagi. É uma casa aí que já tem mais de 30 anos e que é dirigida pela Adriana Rodrigues. E hoje é uma casa que tem se aberto aí aos estudos, aos cursos, né? Então, cursos da Gênese, também criação de uma mocidade, né? Então, hoje a casa vem se desenvolvendo e aberta aí às pessoas que queiram auxiliar e ajudar. Maravilha, maravilha. Meu amigo, tem uma pergunta aqui do Sérgio, mas a pergunta da Cristina, apesar de ter chegado depois, aqui da Candelária, é um bairro aqui também próximo, ela nessa cena que eu estou vendo aí, você, a esposa, dividindo, acho que a fé é isso. Em vez de querer dividir, divide, mas divide para o bem, não é dividir farinha pouca, meu pirão primeiro, mas essa questão de dividir que vocês estão fazendo aí, tão lindo, maravilhoso. Ela pergunta assim, lá no início você falou da família, falou até o negócio da sua mãe, parece que ele chorou vindo daqui, mas ao menos teve lágrimas. E ela pergunta assim, a família, a mãe, o pai, os irmãos, os filhos, ajudam? Não. Ajuda enormemente, né? Cristina de Candelária. Ajuda, deu uma falhada aqui, eu peguei o final da Cristina, né? Isso, a pergunta dela. Ajuda enormemente. A Cristina. Essa questão que você falou foi bem legal, bem pontual, porque por mais que Jesus tenha dito, né, que não veio trazer a paz da forma que a humanidade entenda, mas sim a espada, e ele estava falando isso no campo das ideias, mas na minha experiência, essa fórmula que a espiritualidade encontrou de aparentemente ser uma divisão, mas na verdade é uma multiplicação, né? Porque de um casal acaba surgindo uma família, depois um núcleo familiar, ou como eu gosto de dizer, um clã, né? Porque a família vai aumentando cada vez mais. Então a gente vê, você sai da casa dos seus pais, aparentemente aquilo pode ser uma divisão, mas aí você acaba formando uma outra família. Então, da divisão nasce uma multiplicação, uma coisa muito louca, mas é só a espiritualidade superior
para criar esses tipos de mecanismos. Mas, com certeza, se você tem uma família que te apoie, né, no momento que você está ali fragilizado, te levante, nossa, isso é libertador, né? Isso é um diferencial muito grande, né? Quer comentar? Estou ouvindo. Fala, Angélica. Você falou aí. Diz. Não, é que a família ela é o esteio, onde ali há sempre o aprendizado, né? São os afins que estão ali e muitos estão para se ajustar. Então, quando a gente está no aprendizado da doutrina, vai percebendo ao longo do tempo e fala assim, eu vi tal coisa, fulano que tinha que estar aqui. Não, somos nós mesmos, porque lá em casa, na própria casa, que está aquele ser que nós temos que ter, ajustar as nossas arestas. Então, é dentro do lar que faz, onde você vai realmente praticar tudo aquilo que você aprende é dentro do lar. Porque não adianta eu ir lá fora, eu ir lá no centro, eu entregar a cesta básica, eu fazer as coisas sendo dentro do meu lar, eu não quero olhar para aquele que deixa eu nervosa. Eu não quero olhar para aquele que me irrita. Então eu saio e vou fazer a caridade lá fora. A caridade começa dentro do lar. Muito bem. Se a gente não conseguir fazer dentro de casa, vai ser muito difícil. Acho que é Emmanuel que fala, né? Se eu não consigo, com um grupo de 5, 6 pessoas, me entender, como é que eu vou me entender com 7 milhões de pessoas, né, de universo? Então, dentro da casa, né, que você consegue. Porque lá fora eu não... vou mostrar outra pessoa, não vou me mostrar quem eu sou de verdade. Mas dentro do lar a gente se mostra quem realmente nós somos. O Sérgio aqui de Pium é próximo à praia aqui, muito bonito. Quando você vier aqui a Natal, vamos levar lá para você conhecer Pium, você, a Angélica, o Diego, a turma toda aí, né? Ele pergunta assim, como trabalhar a fé diariamente num mundo onde, muitas vezes, o mais forte, ele usou aqui uma expressão que eu não sei se tem aí em São Paulo, rasteira em cobra. O cara, quando é muito esperto, ele dá... Porque a cobra já anda se arrastando. O cara consegue dar uma rasteira numa cobra, o caba Então, tem essa expressão aqui nordestina. O caba, quando é muito esperto, assim, esperto não na esperteza do bem, mas na esperteza muitas vezes do equívoco, é de dar rasteira em cobra. Então, ele pergunta como trabalhar essa fé diariamente se muita gente defronta com essas pessoas que adoram dar uma rasteira numa cobra. Aqui a gente Obrigado, fala Sérgio. que o cara... Obrigado, Sérgio. Aqui a gente fala que o cara é meio malaco, né? Sempre malandro, querendo se aproveitar. Bom, a gente tem muito disso ainda no campo profissional, né? De pessoas que, em virtude de querer ganhar mais ou sobressair sobre você, acaba pegando suas ideias, por exemplo, ou querendo ganhar de uma forma ilícita, né? Primeiro, a gente tem que entender que isso é uma forma que a pessoa tem de viver, porque ela ainda espiritualmente é infantil. Então, ela sempre quer as coisas para si, não importa da maneira que obtém, não importa aqueles que estão à sua volta, né? Daí a importância, voltando à pergunta anterior, da família, que já identifica isso desde pequeno e tenta reverter isso dentro do possível, através da educação, e também do entendimento religioso, né, para tentar fazer com que aquele espírito possa mudar aquela situação. Mas dentro desse processo de educação que ainda é infantil para aquele espírito que age desta maneira, a melhor forma de lidar com essa situação num primeiro momento, é entender por que aquela pessoa age daquela forma, senão a gente vai entrar na mesma onda, né, de energia, de vibração, e isso vai nos prejudicar, a gente não vai conseguir viver de uma maneira plena. E aí você tem dois caminhos, ou vai para a prática do perdão, ou se a pessoa constantemente vive daquela maneira,
tem a opção do afastamento, né? Mas o afastamento sem briga, sem ter ódio, simplesmente vibrando de uma forma à distância, para que aquela pessoa, aquele espírito, em algum momento possa se auto-iluminar e ver, né, o quanto está atrapalhando as pessoas. Acho que a grande questão, Tavares, a gente não pode mudar as pessoas, né? Não tem como fazer isso. Mas a maneira como a gente reage com aquilo que faz, através de atitudes ou palavras em relação a nós. Então, a pessoa vai agir daquela forma porque ela é daquela forma, ainda não tem entendimento. Mas como é que eu vou reagir dentro deste entendimento? Então, é muito comum em cursos, em palestras que eu dou, as pessoas que tinham cargos bons, por exemplo, de repente largou a empresa que todo mundo quer trabalhar lá, porque tem um salário alto e tal, porque bateu de frente lá com alguma pessoa que ou estava atrapalhando, ou falando calúnias, e por aí vai. Então, essa pessoa, se eu bater de frente, eu não vou ter paz interior. Então, o que é melhor? Eu vou largar tudo, vou trabalhar em outra área, mas vou ter a minha paz interior. E às vezes a gente fica ali, né, na picuinha, brigando, né, tentando vencer o seu oponente, só que isso não te traz a paz interior. Então, a gente não vai mudar o outro. É lógico que vibrando, fazendo orações, a gente pode pedir um entendimento para que em algum momento aquela pessoa possa ter aí a sua auto-iluminação. Mas a grande questão é como aquilo chega até nós e como nós vamos reagir. Se está fazendo mal, melhor é se afastar, mudar de área, mudar de serviço, de casa, mudar de cidade. Mas quando começa a nos prejudicar, que a gente perde a paz interior, aí nós que temos que tomar uma atitude e não esperar a mudança da outra pessoa. Angélica, alguma coisa, minha amiga? Isso que o Cláudio está falando é verdade, porque eu só vejo no outro o que eu tenho. O espelho, né? É o espelho. Então, tudo aquilo que incomoda no outro é aquilo que eu tenho que transformar em mim. Eu tenho que ter um novo olhar para isso. Muito bem. Meu amigo Cláudio Delcio Soares da Silva, aí de São Paulo, manda um abraço todo especial para você. Um grande amigo especial, mandando aí um abraço, Delcio Soares da Silva. Meu amigo, eu tenho uma amiga aqui, é um cantor popular aqui no Nordeste, espírita, e eu vou contar para vocês essa história. O empresário dele deu uma rasteira em cobra, sabe? E ele ficou muito chateado por causa disso, deve estar precisando do dinheiro, e o caba, né? E não pagou. Houve lá um desentendimento, não saiu o dinheiro. Ele contratou um carro de som e passou na rua do cabo. Olha, Tavares, é um caloteiro, e papapá. E algum tempo depois, ele conheceu o espiritismo e começou a estudar, né? Disse, meu amigo, eu não posso falar mais mal de Tavares, vamos dizer, no seu nome da pessoa, eu estou usando o meu nome. E como é que eu vou fazer? Alguém deu uma ideia para ele. Disse, olha, pega o nome de Tavares e bota, e corta assim num bocado de papelzinho, e para onde você for, bota Tavares. Então, quando você for abrir a geladeira para tomar água, tá lá Tavares. Quando você for fazer a barba, tá lá Tavares no espelho, no tabeleiro do carro. Eles começaram a fazer isso. E algum tempo depois, já estava conversando com o Tavares. Meu amigo, eu vou fazer isso. O que é que você acha? Já se tornou amigo, também tem esse negócio. É você se afastar, né? Mas ficar próximo. Né? Achei muito interessante. E ele disse que resolveu. Depois foi lá, conversou com o cara disse, não, meu irmão estava ali. Fizeram as pazes e, graças a Deus, seguiu a vida. Uma boa técnica. É uma boa técnica. A Cleia, aqui do centro da cidade, aqui de Natal, muito bom, muito interessante, ela pergunta por que você falou em doutrinas religiosas, outras, evangelismo, candomblé. Em cima disso, ela pergunta algo que é mais ou menos assim, que a pergunta é um pouquinho grande, eu vou tentar sintetizar. Tá. A fé, ela só é no sentido das religiões, você só pode encontrar fé nas religiões, aí você citou
católico, o espírita, o judeu, o muçulmano, enfim, as religiões, ou nas ciências, na arte e também nos negócios, né? Na questão do grande empresário, do pequeno empresário, do artista, da ciência em si, os grandes cientistas, os pequenos cientistas. Então, a fé também, ela ultrapassa esse campo da questão mais introspectiva das religiões, ou Cláudio? Boa pergunta, né? Bom questionamento esse aí. É evidente que a gente foca aqui no conceito religioso, porque a gente está numa emissora espírita, né? Mas ampliando, com certeza, a fé também pode ser aplicada fora do âmbito exclusivamente religioso, né? Acho que o empresário, por exemplo, que é brasileiro, esse tem maior fé possível, né? Porque o Estado ele faz de tudo para que você não prospere ou o seu sócio pegue a maior parte do seu lucro. Então, isso tem que ter uma fé grande para você abrir o seu próprio negócio. A gente vê agora os médicos, os enfermeiros, que independente de religião, estão lá trabalhando quase que 24 horas por dia, sem descanso, atendendo as pessoas na frente de batalha do Covid-19, né? A gente tem pessoas que trabalham em organizações não governamentais, as ONGs, que não são ligadas a nenhuma religião, mas fazem trabalhos de fé fantástico, com crianças carentes, com comunidades, com pessoas de deficiência, como a gente tem aqui em Guarulhos, nas casas André Luiz. Então, a gente tem inúmeros exemplos fora do quesito religioso, onde essas pessoas estão colocando em prática, sim, a sua fé de uma forma até racional, vendo de que forma elas podem ajudar as pessoas, de que forma elas podem fazer a diferença nas suas casas, comunidades e bairros. Então, com certeza, no campo dos negócios também, porque hoje é muito comum ter palestras falando de espiritualidade nos negócios, tirando o aspecto de sigla, de religião, mas o que pode ser aplicado dentro dos negócios em alguém, como é aplicado nas religiões, né? Então, é questão de você entender a sua real situação, entender que o futuro sempre será melhor. As relações éticas que a gente aprende dentro do campo religioso também podem ser aplicadas no campo do negócio. Então, ela tem razão. A fé pode ser colocada não só dentro de um templo religioso, mas em qualquer lugar que nós estejamos, inclusive nos negócios. Muito bem, você falou aí dos médicos, eu me lembrei, botei logo aqui, né, os Médicos Sem Fronteira, que desde 1971 são pessoas, né, de formação acadêmica, e não é fácil, né, você se formar médico em qualquer local hoje, é um custo muito grande, e de uma hora para outra você se larga no meio do mundo, tá entendendo? Então, aí, quem quiser fazer a doação, é uma doação até certo ponto, menos de R$1, é R$1 e pouco por dia que eles pedem. Então, aí é só ir no msc.org.br, desde 1971, que os Médicos Sem Fronteiras estão aí a dar um belíssimo exemplo, assim como também tem os Alcoólicos Anônimos, a CVV, a Central da Valorização da Vida, desde 1962, nasceu aí em São Paulo, né? E o CVV é Como Vai Você, né? É mais ou menos isso, como vai você, como vai você, né? Não é a música do Roberto Carlos, mas é Como Vai Você, né, do Antônio Marcos. Meu amigo... O CVV é um exemplo disso, porque ele nasceu dentro de uma entidade espírita, que era a Aliança Espírita Evangélica, mas acabou transpondo essa parede espírita, e hoje é uma entidade universal, vamos dizer assim. Qualquer pessoa de qualquer religião ou não pode trabalhar auxiliando as pessoas que precisam ser ouvidas, que têm pensamentos ainda suicidas. Então, olha o que a fé fez, né? Nasceu dentro de uma entidade espírita e hoje é reconhecidamente aí como uma entidade de utilidade pública. É verdade. E tem também os Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos, essas entidades que não são, vamos dizer assim, a nível religioso,
mas que no nosso modo de ver faz um bem muito grande, né? Sim. E nós temos aqui uma pergunta de Lane, de Ponta Negra. Ponta Negra é a praia mais famosa aqui do Rio Grande do Norte, né? Você não vem a Natal, não vem a Ponta Negra, e a Roma e não vê o Papa e não ia ao Vaticano. Nem que você seja espírita. Né? Tem um amigo nosso que eu achei muito interessante. Eu fiz a pergunta, ele ficou meio assim. Ele foi para Paris, ele só estive visitando o túmulo de Kardec. Eu digo, mas meu, você acha que ele está lá? Mas tudo bem, né? Mas foi visitar. A Lânia, aqui de Ponta Negra, ela pergunta assim, com relação ao que eu li, né, que ela pediu aqui, aí eu mandei, que era o capítulo 19, o item 1, ela deu uma lida e quem lê muito rápido, e as pessoas não, né, que não estão acostumadas não pegam. Aí, o transporte da montanha, né, que Jesus falou, é um relevo ou seria os nossos... os defeitos, as nossas possibilidades extremamente equivocadas. A montanha seria essa ou seria aquela montanha, pergunta aqui nossa irmã Lana, lá de Ponta Negra, ou seria essas grandes montanhas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, mais um bocado de coisinha aí? Olha, essa também é uma boa pergunta, um bom questionamento, porque dentro do movimento espírita há uma parte que acredita que Jesus tenha se referido sempre de um ponto de vista alegórico, né, contando uma história, e você tem uma parte também que acredita que Jesus poderia realmente transpor um monte de um lado para outro. Entendendo Jesus como espírito crístico, né, como alguém de uma categoria muito elevada e criou o planeta Terra, eu não duvidaria que ele tivesse essa capacidade realmente de mexer aí com a natureza, como fez em alguns momentos. Mas no campo de moral, este monte, né, são as nossas imperfeições, né, as nossas dificuldades que todo mundo tem. A gente pode elencar como orgulho, egoísmo, nossos traumas, nossas fobias, né, questões que acabam em um momento e outro nos atrapalhando e a gente não consegue bem saber o que fazer ou lidar com aquela situação, né? A psicanálise sempre fala dessa questão, né, de que a gente sempre herda, né, desde criança, algumas questões que precisam ser depois lá na frente melhoradas e resolvidas. Aí a Angélica pode falar muito melhor do que eu, né? Mas no ponto de vista espírita, com certeza, são as imperfeições que a gente tem, que trazemos aí de outras encarnações, e muitas das vezes é difícil sozinho de lidar com isso. Acho que daí a gente precisa de várias alternativas e situações. Uma delas é a psicologia, tem a psicanálise, as próprias religiões apoiam neste quesito também, né? Mas com certeza, do ponto de vista moral, ele estava se referindo a essas situações que a gente precisa melhorar aí no dia a dia. O que você acha? É isso, dona Angélica? Tudo. O Cláudio falou na parte da filosofia, do entendimento da doutrina, tudo essa parte da moral, e realmente tem tudo a ver, porque aqui, são repetições de comportamentos. Então, quando são situações dos meus pais, e eu vou repetindo ao longo da vida. Tudo aquilo que eu ainda não olhei, eu vou na moral. Tudo aquilo que eu ainda não olhei, eu vou ainda repetindo. São repetições de comportamentos. Eu vim para fazer a super live. Muito bem. E essa fé que ele falou de levar a montanha para um lado ou outro, o que nós podemos levar são tudo aquilo que está me afetando, todo o meu sentimento que me afeta, tudo aquilo que faz doer, é onde eu vou transformar, vou olhar para isso, vou ressignificar e transformar. Tudo aquilo que faz eu sentir dor. Então, é quando eu falei, aquilo que eu olho no outro é o que eu tenho. Então, vamos ter esse olhar, aquele ser que está ali e que faz uma incomodação, uma inquietação em mim, é porque eu tenho aquilo dentro de mim. Aquilo que eu
nem percebo, nem olho. E aí outra pessoa fala, você viu? Ah, não vi. É porque eu não tenho aquilo, não fere dentro de mim. Então, tudo aquilo. Então, fica um entendimento até um pouco mais fácil de trabalhar. Então, são essas montanhas que eu vou ali transformar. Essa é a montanha que eu tenho que realmente transformar, olhar, ressignificar. Essa é a montanha. Muito bem, adorei essa posição sua, que essa é a montanha que a gente tem que, de fato, de direito, né, colocar como forma de transporte. Nós temos aí um AA, os Alcoólicos Anônimos, desde 1935, surgiu lá nos Estados Unidos. Quantas pessoas não foram ajudadas, né, com os seus famosos 10 passos? Nós tivemos a oportunidade de entrevistar irmãos do AA, são histórias de vidas assim, olha, e uma das coisas que mais me impressionaram é que eles nunca disseram que eram ex-alcoólatras. Nenhum. Né? Eu estou num estado de abstinência. 25 anos, 2 meses, 3 dias, aí eu olhava para o relógio 3 horas. Por que isso? Porque no momento que eu voltar, ela me pega de novo. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é o grande poder da fé que nós temos. E fiquei muito satisfeito. Vamos repetir outras vezes, outros temas. Isso aí não vai ser a primeira vez. Nós estamos já no final do programa, já estouramos aqui um pouquinho, mas quando é amigo assim... Passou rápido. Estoura. Aí pensa que não, eu fui olhar aqui, desde já é 9 já é 8 horas. Meu amigo, eu queria as suas considerações finais, mas tá uma pergunta aqui que está assim martelando. E gosto muito de fazer, porque certa vez eu perguntei a Sandra Borba, aqui de Natal, qual era o departamento mais importante, e eu trabalhava na federação, na divulgação, então eu achava que era o meu departamento, que era divulgação, né, rádio, jornal, que era... E ela, ou então mediúnica, e fazia o EGE, e ela disse, não, meu filho, é a evangelização infantil. Você acha que para a gente implantar fé, ou na evangelização infantil, ou no catecismo, ou na escola dominical, mas nós temos que mostrar um norte, Jesus, para orientar a bússola da fé com o norte de Jesus, nas chamadas evangelizações, ou escolas dominicais, ou catecismo, não interessa, é sempre a criança que deve ter esse norte, para a gente fazer esse encerramento? É uma pergunta nossa. Sim, concordo com a Sandra, de que a evangelização infantil, alguns gostam do termo educação, né, espírita infantil, é primordial para que as gerações que estão chegando ao planeta possam ser melhores do que a nossa ou as anteriores. Né? Então, se desde pequeno ofertar esse conhecimento a estes espíritos, quando chegarem na fase da adolescência, ou mesmo adultos, eles vão ter uma força maior, um estímulo maior para continuar na caminhada do bem, mas, sobretudo, para ter fé para passar pelas dificuldades, os desafios de um mundo de provas e expiação. Então, com certeza, o maior investimento de uma casa espírita é a evangelização das crianças, e isso tem que ter sempre mesmo. Não se concebe uma casa espírita sem evangelização infantil ou sem mocidade. É isso mesmo, dona menina? Sim, é que eu tendo na evangelização infantil, falando sobre todos esses ensinamentos, sobre o poder da fé, sobre todo o ensinamento de Jesus. A criança, ela passa por uma pré-adolescência e uma adolescência mais fortalecida. Porque como o mundo, aí ela já está preparada para ir para o mundo, para ir para o seu campo de trabalho, perante as outras pessoas, ela vai ter sempre um diferencial. Ela vai estar muito mais fortalecida no entendimento, de saber que caminho que ela vai tomar. Porque o mundo como que está, sempre levando as pessoas a se envolver com o meio. E ela vai, ali na hora, saber discernir. Porque a semente foi plantada. Verdade. Então, nós temos essa
aqui dentro do nosso lar. Os meninos, né? Algum de vocês dois trabalham com evangelização? Queria botar aqui um negócio, né? Algum de vocês dois trabalham com evangelização? Não. Não, nós não trabalhamos com evangelização. Não deu. Não deu. Daqui a pouco. Maravilha. Você falou em juventude, e a juventude é muito importante. Aqui tem a Confere. Hã? Eles fizeram a evangelização infantil. Mocidade. Eles fizeram a evangelização infantil e a mocidade. Foi? E o Vitor, o curso de doutrina. O Vitor vai fazer. Não? Mãe, o Vitor. Tá ótimo, meu amigo, muito obrigado. Cláudio, eu queria lhe convocar para a gente fazer, você fazer a prece final, mas antes eu quero fazer, hoje nós fazer aqui o anúncio dos nossos convidados. Hoje foi você, e além de você, me trouxe a Ana Angélica. Eu vou ficar devendo a você duplamente, porque quando eu dever a um só, já é danado. Eu vou ficar devendo a duas numa lapada só. Você Obrigado. Você foi muito bom para comigo. Então, hoje é nosso irmão Cláudio e Angélica. Amanhã nós teremos a nossa irmã Miriam Yuca, lá do Centro Espírita Maria José e o Amor. Lá de Jaguará do Sul, sábado, o nosso irmão Gerson. Não, amanhã é menina, é a Miriam. Domingo, Gerson, dia 24, às 19 horas. Nosso irmão Gerson Oliveira, lá do Centro Espírita Viana de Carvalho, em Salvador, na Bahia, vai falar sobre o livro, aconteceu na casa. O livro já tem mais ou menos 18 anos de lançamento, mas muito atual. E na segunda-feira, dia 25/5, às 19 horas, nossa irmã Luísa Martiletto vai estar falando aqui com a gente sobre Reconhece-se a árvore pelo fruto, a fábula do macaco e do peixe, direto lá do Las Vegas Christian Spiritan Center. O meu inglês está assim um pouquinho em Macaíba, desculpa, sabe? Lá de Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. Olha que maravilha. Na terça-feira, aqui em Natal, o pessoal aqui em Natal, nosso irmão Antônio Cabral e sua trupe, vai estar falando sobre o livro Nosso Lar, né? Que tem as informações aqui, que estava entre linhas do Nosso Lar. Eles são da Sociedade Espírita, Sociedade de Estudo Espírita aqui de Natal, e do Núcleo Espírita Nosso Lar. Na quarta-feira, aí você deve conhecer essa figura homeopática, né? Seu Fábio Dionísio, amiga aqui, tem um filho aqui em Natal, uns 4 anos, a gente começou uma amizade, que acho que não para mais, não. Aí de Ribeirão Pires, São Paulo, lá do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila. Ele vem falar sobre o livro, o Apocalipse de João, um livro que ele escreveu, fez até o lançamento aqui na nossa casa espírita, e vai quarta-feira próxima, dia 27, falar aqui sobre o livro do Apocalipse de João. Na quinta-feira, dia 28, nós teremos Edmundo César, de Lisboa, Portugal. Ele vai falar sobre a arte na obra de André Luiz. E aqui de Natal, o grupo de arte espírita Persona e Arena vão estar declamando e fazendo poesia. Zé Vieira, Heloísa Cabral, que nas horas vagas é minha filha desde pequenininha, e Sandro Saraiva, do grupo de arte espírita Persona e Arena. E no sábado, volta nossa irmã Luísa, vai aqui agora, no sábado, dia 30, ela vai falar sobre 2 livros que ela escreveu, Abençoada Gravidez e Evangelização para Crianças, né? Lá direto de Las Vegas, Nevada. E no domingo, fechando o mês de maio, dia 31, como é o Espiritismo e o Movimento de Espírito na terra do Tio Sam, lá nos Estados Unidos. Ela vai trazer para nós todas essas informações, inclusive, a partir de junho, os nossos irmãos lá dos Estados Unidos, lá de Las Vegas, Nevada, terá um programa aqui na nossa rádio, um programa mensal, falando justamente das coisas do movimento espírita nos Estados Unidos, e ela já está entrando em contato com outras casas também, para que possamos fazer esse intercâmbio, né, aqui Natal, Brasil, com todos os Estados Unidos. É um movimento que está começando já muito forte, e é um movimento puramente brasileiro.
né? Você sabe que o movimento espírita mundial tem um sotaque brasileiro que é uma beleza, né? Onde você vai, tem sempre, graças a Deus, um brasileiro envolvido. Meu amigo, eu só tenho a agradecer a você, desejar toda a sorte do mundo, toda a paz, e eu queria que você nos abençoasse mais com a verve de uma oração de encerramento e de agradecimento nesta noite maravilhosa que foi conhecer o casal Cláudio e Angélica. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Agradecer o Fábio Dionísio, que intermediou esse contato, e parabenizá-los pelo programa, pela rádio, né? Por todo o trabalho que vem sendo feito aí em Natal para a divulgação da doutrina espírita. Muito importante ter espaços e veículos como este. E encerramos com a prece pedindo à espiritualidade superior, primeiro agradecendo pela participação de todos, agradecendo pela oportunidade de dar um pouco da nossa contribuição para o desenvolvimento da doutrina espírita e também para o esclarecimento e consolação daqueles que nos acompanham, ouvem ou assistem. Agradecendo à espiritualidade, a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos anjos da guarda, que eles possam sempre nos iluminar para que possamos continuar nessa caminhada da divulgação das boas notícias, das informações de Jesus, um bom relacionamento entre todos. E gratidão a Deus por mais este dia encarnados, onde finalizamos o dia divulgando a doutrina espírita e conversando mais sobre o poder da fé. E que cada pessoa que esteja nos acompanhando, a espiritualidade possa iluminar cada vez mais, para que esta pessoa possa aumentar a sua fé e passar aí por todos os percalços de um mundo de provas e expiação. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo, muito obrigado. Deus que lhe pague. E como eu sempre falo no final das nossas reuniões, nossos estudos, fico lhe devendo e só pago, se possível, for na próxima encarnação. Tá joia. Obrigado, A um gente que abraço. agradece. Aí, seu direito das meninas e dos meninos. Muito obrigado. Fique em paz. Sucesso. Até uma próxima vez. Até. Tchau, tchau.